Atenção, querido inscrito, este é o segundo episódio de Revestidos, blindando a nossa fé pentecostal, e você é bem-vindo aqui em nosso canal. Me batiza com fogo, me batiza com fogo, Espírito de... Saudações, querido inscrito, já iniciamos o nosso segundo episódio de Revestidos com Música. E eu quero, neste momento, primeiro, convidar você que está nos assistindo a dar o seu like aqui no nosso vídeo, e se você ainda não clicou no sininho, este é o momento para você sempre ser notificado quando nós lançarmos algum vídeo, alguma pregação, algum outro episódio aqui em nosso canal. E se por um acaso você ainda não é inscrito, não perca tempo. Os nossos conteúdos serão todos voltados para a solidificação da fé pentecostal. E nosso vídeo de hoje tem um tema bastante polêmico, e é esse aqui, ó. Isso mesmo, eu quero tratar a respeito desta pergunta: o que é o batismo com fogo? Eu tenho certeza que você, querido irmão, navegando nas redes sociais ou conversando com queridos irmãos de outra confissão de fé, principalmente de linha mais tradicional ou calvinista, reformada, até mesmo cessacionista, já foi confrontado se é bíblico pedir um batismo com fogo. E eu venho, através desse vídeo, tentar solucionar este problema. Mas desde já, eu quero dizer a você que crer em um batismo com fogo ou não define se você é pentecostal ou cessacionista ou não pentecostal. Por quê? Nós temos teólogos pentecostais que acreditam que o batismo com fogo seja o juízo vindouro. A exemplo, eu cito o afamado, conhecido Stanley Orton, um grande teólogo das Assembleias de Deus nos Estados Unidos, e este defendia que o batismo com fogo era o juízo vindouro. Temos um teólogo brasileiro também, um jovem teólogo pentecostal brasileiro, também muito conhecido, o Gutierrez Siqueira, e ele também defende que o batismo com fogo é juízo. E nós temos também, por um outro lado, teólogos não pentecostais de linha reformada, como o D.A. Carson, o Donald Carson, que defendem em seu comentário de Mateus 3,11 que o batismo com fogo é o mesmo batismo com o Espírito. Outro teólogo conhecido, o Matthew Henry, também acredita que o batismo com fogo é o batismo com o Espírito. Embora diferindo de nós pentecostais na natureza do que seja o batismo com o Espírito, estes, reformados no caso, creem que o batismo no Espírito é a regeneração. Mas algo me chama a atenção é que eles não acreditam que o batismo com fogo seja juízo, mas o mesmo batismo no Espírito Santo. E antes de apresentar os argumentos que defendem ser o batismo com fogo o mesmo batismo com o Espírito, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 3. E nós vamos ler aqui os versículos de número 8, 9, 10, 11 e 12, que dizem assim: Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele
vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Pois bem, pela força do contexto, alguns teólogos acreditam que o batismo com fogo, aqui referido, diz respeito à condenação. É bem verdade que nós temos no contexto imediato, que são os versículos que precedem e que sucedem o versículo em apreço, o texto em apreço, o versículo 11. No versículo 10, o Senhor, ou melhor, João Batista cita que toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E no versículo 12 também diz que ele queimará a palha com fogo que nunca se apagará. O teólogo pentecostal e carismático chamado Craig Keener defende em um dos seus livros que o batismo com fogo é condenação justamente por força do contexto. Todavia, nós temos alguns argumentos que corroboram a ideia de que o batismo com fogo aqui não diz respeito à condenação. E o primeiro argumento é o argumento textual. Como assim? Se você acabou de dizer, Manuel, que o contexto fala sim de fogo, fala de fogo com o sentido de juízo. Veja bem, em primeiro lugar, nós percebemos a partir do versículo de número 7 que João está dirigindo o seu discurso a um público que estava vindo ao seu batismo. A este, ele exorta e encoraja que produzam frutos dignos de arrependimento, frutos de pessoas que se arrependeram. E ele diz, olha, eu batizo vocês com água, eu vos batizo com água. A quem ele batiza? Os judeus que estavam vindo e ele estava os exortando ao arrependimento, judeus penitentes. E ele diz aqui, eu vos batizo com água visando o arrependimento, para o arrependimento. Mas após mim vem um mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Veja só, o público a quem João destina o batismo no Espírito Santo e fogo é o público a quem ele acabara de batizar ou a quem ele batizaria, judeus penitentes. Então perceba, ele destina a um mesmo público ambos supostos batismos. Ele destina a um mesmo público o batismo no Espírito e o batismo com fogo. Veja bem, se o batismo com fogo é condenação, nós não teríamos aqui uma conjunção que no grego é kai, que no português é e. Nós teríamos uma outra, nós teríamos algo mais ou menos assim. Ele vos batizará com o Espírito Santo ou fogo. Então veja, João Batista destina a um público de judeus penitentes, arrependidos, o batismo no Espírito Santo e fogo. Ele não distingue dois públicos, um público a quem ele destina ou aponta o batismo no Espírito e um público a quem ele batiza com fogo. Todavia, no versículo 12, ele afirma que o Messias tem na sua mão a pá e colherá do seu celeiro o trigo. Ele colherá o trigo e queimará a palha. Aqui, ele faz distinção de dois públicos. Ele não o faz no verso de número 11. Este é o primeiro argumento, o argumento do próprio texto. João destina a um mesmo público os dois supostos batismos, o batismo no Espírito e o batismo com fogo. O segundo argumento é o argumento do gênero do texto. Nós estamos tratando de um gênero profético. E como característica também dos profetas da Velha Aliança, que intercalavam em suas profecias bênçãos e juízos, como por exemplo Malaquias capítulo 4, Zacarias capítulo 9, João Batista, do mesmo modo, em um mesmo estilo, está apontando para o povo e mostrando bênçãos e maldições advindas do Messias. Este Messias, ele recolheria o trigo e queimaria a palha.
ao mesmo tempo que batizaria com o Espírito Santo e fogo aqueles que se arrependessem. É muito comum na literatura do Antigo Testamento estes profetas intercalarem bênçãos e maldição. Então nós percebemos que João está mostrando para o seu público que o Messias vem trazendo, entre aspas, dois tipos de fogo. Um fogo para os arrependidos, que é o próprio Espírito, nos quais estes seriam batizados, e um fogo de condenação. Este segundo argumento é o argumento do gênero do texto. E uma outra coisa interessante aqui é que exegeticamente, o terceiro argumento, o argumento da exegese, nós temos o seguinte: João, ele se utiliza da seguinte frase: baptizei em pneumati agio kai pire. O que é que ele está dizendo aqui? Batizará com o Espírito Santo e fogo. Nós não temos no texto grego original a preposição com. Nós temos o que eu acabei de descrever aqui: Espírito Santo e fogo. E a expressão e, no grego kai, é uma conjunção aditiva. Não é uma conjunção adversativa, mas uma conjunção aditiva. E o que é que essa conjunção faz? Ela soma dois elementos. É como se João estivesse dizendo: ele vos batizará com o Espírito Santo, também fogo. Então, exegeticamente, as expressões pneumati agio, que é Espírito Santo, e a expressão pire, fogo, estão unidas pelo termo grego kai, que no português é uma preposição e, Espírito Santo e fogo. Então, João Batista, aqui neste texto, está se utilizando de uma linguagem que aponta para o fogo incluído no Espírito. Nós temos exemplos semelhantes, por exemplo, Atos 10:38 fala de Jesus ungido com o Espírito Santo e poder e virtude. Isso nos aponta para a soma de dois elementos que estão sendo descritos. Então, queridos irmãos, eu quero dizer para você que está nos assistindo e talvez não concorde com isso, seja você pentecostal ou não, que quando um pentecostal fala em um batismo com fogo, em buscar um batismo com fogo, ele intencionalmente não está falando de buscar condenação, mas ele está falando em buscar um batismo no Espírito. Portanto, evitem comparações ou expressões zombeteiras ou jocosas, como muitas vezes eu vejo nas redes sociais. Os pentecostais não sabem o que pedem quando falam em buscar um batismo com fogo. Sim, os pentecostais sabem bem o que estão pedindo. Quando pedem a Deus um batismo com fogo, entendem que o batismo com fogo é o mesmo batismo com o Espírito Santo. E isto fica bem claro na narrativa lucana de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando o batismo com o Espírito é descrito com línguas de fogo. Veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa, e foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo. Então, do mesmo modo que o fogo de Mateus 3,11 não é literal, um fogo literal, aqui em Lucas, ou melhor, em Atos 2 e 3, não é literal também, foi uma visão, algo semelhante ao fogo. Então nós temos o texto lucano de Atos dos Apóstolos corroborando com essa noção. O Espírito Santo sendo derramado como fogo. Então, pentecostal, não tenha medo de pedir a Deus, me batiza com fogo. E este foi o segundo episódio de Revestidos, blindando a nossa fé pentecostal. E eu quero agradecer a você que está conosco, permaneceu até o fim, e não se esqueça de dar o seu like, deixe um comentário e ative as notificações e se inscreva. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.